Vamos bater um papo aqui com o professor José Lúcio, junto com o zagueirão Joel, né? Zé Lúcio que vai falar um pouco da história de Guanambi. É claro que uma hora só para ele falar aqui não é mole não, né? Ele, o maior presidente da história do futebol de Guanambi, do Serrano. Boa noite, professor Zé Lúcio, é um prazer o Balanço receber o senhor aqui pela primeira vez no nosso programa. E olha que alegria, para mim, uma satisfação muito grande estar recebendo, para mim, a maior autoridade do nosso esporte aqui de Guanambi. Boa noite, Chitão, boa noite, ouvintes do seu programa, que eu sei que é líder de audiência. Eu que me sinto honrado de estar aqui, a seu convite, a convite do presidente da Liga, e eu fiquei muito honrado por ter esse convite após tanto tempo fora do esporte, digamos assim, ativamente, porque eu acompanho o esporte à distância. E vim nessa oportunidade aqui para tentar, digamos, de alguma forma, falar sobre o Serrano. Eu já vi, eu acompanhei bem o seu programa aí, o craque do craque do passado. Isso. Alguns craques nossos estiveram por aqui e fizeram os seus depoimentos e tal, mas eu vim aqui falar do Serrano hoje, se possível, falar do Serrano. E para falar do Serrano, eu gostaria, professor, de dividir o Serrano em duas fases. A primeira fase, nós temos que reconhecer aqui, não fui eu que fundei o Serrano, não fui eu que criei o Serrano. O Serrano foi criado por Orlando Normanha. Foi ele que criou o Serrano e tal. E o Serrano era, na verdade, um time que ele formou ali, era vencedor e tal. E tinha ali na casa da mãe dele, que fazia tudo na época e tal. E a gente tinha, e eu era apenas um coadjuvante, um torcedor. E por lá eu ficava e assistia os jogos, porque não tinha muita coisa para fazer aqui em Guanambi, assim, naquele tempo. Hoje já tem muitas atividades, mas naquele tempo não tinha. E aí a gente sempre, estádio Eu Juro, ver o bom futebol que era desenvolvido naquela época. E eu praticamente era um torcedor do Serrano e ia para ver alguns jogadores também, jogar naquela época, inclusive, e posso destacar assim alguns, sem demérito para os demais. Por exemplo, no Serrano eu gostaria de ver muito o Louro de Seraíma, que inclusive não está entre nós aqui. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e render os meus sentimentos e as minhas homenagens à família do Louro lá de Seraíma, que defendeu as cores do Serrano no início da trajetória do Serrano. E também gostaria muito de ver outros jogadores naquela época, e Frogodó, que jogava no Real, e sempre eu gostava muito de ver o futebol do Frogodó, que ele sempre chegava ali, sempre no segundo tempo, às vezes, e conseguia até virar placar e tal. Era um jogador muito de destaque naquela época. E mais um determinado tempo, assim, de acompanhamento do Serrano, houve um desentendimento de campo, essa besteira de desentendimento de campo entre Orlando e Frogodó naquela época. E aí, mais coisa de besteira mesmo, coisa lá de campo. E aí Orlando falou assim, eu não quero mais mexer com isso e tal. E aí Frogodó me convidou e me disse assim, olha, você quer me ajudar a continuar com o time? Eu disse, olha, vocês sabem que eu não entendo de futebol, eu sou apenas um mero babeiro, jogava batia um baba ali ao lado ali, você deve ter jogado também, Chitão, ali ao lado do Banco do Brasil, naquele campinho ali e tal. Então, com alguns jogadores ali, eu, naquela oportunidade, o que eu fazia era isso. E, como eu disse, eu ia pro campo só torcer mesmo para o Serrano, e eu era um coadjuvante. Aí o Frogodó me convidou e tal, eu disse, olha, vamos continuar com o time. Eu digo, vamos, agora vamos fazer o seguinte, eu não entendo de futebol. Você sabe que eu não entendo de regra de futebol, essa coisa eu não entendo, todos sabem que eu não entendo. Nunca fui um bom jogador de futebol, não, era um babeiro comum como qualquer outro. Mas eu entendo de gestão, é o que eu faço bem. Gestão. Eu digo agora é o seguinte, para eu continuar com você, nós temos que fazer gestão no Serrano. Ele disse, como nós vamos fazer? Ele disse, primeiro nós vamos ter que reforçar o plantel, para nós poder fazer a gestão. Nós tínhamos um grupo de jogadores ali, que desenvolvia bem ali, mas precisava de mais. E aí, Frogodó, nessa tarefa, é um protagonista, é um cara que eu pago o pau para Frogodó, que ajudou nós muito nessa época. E ele teve a iniciativa de convidar algumas pessoas para vir para o Serrano, inclusive aqui do meu lado, Joel, que veio através de Frogodó. Eu aproveitei também a oportunidade, alguns conhecimentos que eu tinha, e consegui também trazer alguns outros jogadores, exemplo de Didilson, que eu me lembro aqui, e dentre outros jogadores aí, Bolachão, etc. E nós fomos formando um time. Esse que era o time. E o time do Serrano, ele ganhava, não era eu, na verdade, que ganhava. Eu era apenas ali um gestor, eu fazia o vestiário. Porque não adianta você ter um bom time, não adianta, se você não tiver vestiário, se não tiver administração de vestiário, você não ganha de ninguém. O nosso time era um time unido. Era um time que tinha um time jogando e o outro que estava no banco disputava o mesmo campeonato. Entrava um, saía outro. Isso. Inclusive naquele tempo,
eu não tinha dificuldade nenhuma, todos me respeitavam, eu agradeço penhoradamente cada jogador do Serrano, cada um que vestiu a camisa do Serrano, porque me respeitava demais. Então, eu chegava para um craque e dizia, hoje eu preciso de você no banco, que eu preciso dar uma oportunidade para fulano. Colocava lá, não tinha problema nenhum. E dentro de campo, os caras, eu tenho os craques. Se eu tenho os craques, eu não preciso estar me preocupando em esquema tático, disso ou daquilo, porque eles resolvem. O que é que eu dizia pra eles? Eu dizia, olha, vocês são protagonistas, vocês são os melhores. Então vocês têm que provar pra vocês mesmos, ganhando o jogo e ganhando pra homenagear as pessoas que vêm aqui ver a gente, as pessoas que gostam do futebol. Então vocês fazem o espetáculo. Então eu vou colocar vocês em campo aqui e vocês se resolvem. E eles resolviam o problema de campo. Não teria problema nenhum, e por isso que nós ganhávamos. Na verdade, eu não ganhei nada. Então quem ganhou mesmo foram os nossos craques. Você vê, vamos trazer isso a níveis práticos da seleção de 70, que é uma das seleções assim mais lembradas do nosso futebol, seleção brasileira. Naquele tempo, em 70, o Zagallo levou 5 camisa 10 para aquela seleção. Isso. Ele levou o Gerson, o Pelé, o Rivelino, o Jairzinho, o Tostão. Eu lhe pergunto. E acho que ainda tinha o Amarildo, né? E aí eu lhe pergunto, ele tinha esquema tático? Não, os craques dentro de campo eles se ajeitam. Isso. Eles se ajeitam. O Tostão jogava de centroavante, Jairzinho jogava numa ponta. Isso. Entendeu? E Gerson distribuía o jogo e era desse jeito que funcionava. Rivelino na dele também. Então, é assim que acontecia com o Serrano. Nós tínhamos craques. Então, aí chegava até alguém dizer, porque o Serrano, inclusive um político da época, inclusive, que aí o Serrano não tinha apoio. Eu acho que as pessoas achavam até que eu com o Serrano ia, talvez, quem sabe, depois do Serrano, ingressar numa carreira política, quem sabe. E tem alguns, inclusive, políticos da nossa cidade que iniciou no esporte. Isso. Mas eu não tinha vontade nenhuma. Eu queria, na verdade, era contribuir para o esporte. Só que as pessoas não entendiam isso. Um político que já está, digamos, hoje, dormindo o sono do ostracismo na época, que era uma pessoa importante, chegou a me dizer que tinha que acabar com o mandonismo do Serrano na liga. Ora, meu Deus, o Serrano nunca falou de nada com o presidente de liga, nem como juiz, aproveitando a oportunidade aqui também, prestar homenagem à família de Zequinha, que ex-juiz de futebol, que apitou vários jogos nossos, inclusive não tive a oportunidade de ir no velório dele, mas a família sabe do meu apreço, do meu respeito, a minha consideração pro Zequinha. Então, assim, na verdade, nós não fazíamos nada, a gente ganhava porque tinha o melhor time e tinha um vestiário, porque aí eu disse, eu vou fazer gestão, e o Serrano, ele era amador dentro de campo, mas fora de campo ele era profissional. Exato. Então nós tínhamos sede, nós tínhamos concentração, o nosso material todo ele era todo profissional, cada jogador tinha 2 jogos de chuteira, tudo da Adidas, naquela época tinha uma pênalti e tal, tinha umas marcas que era muito assim, como é que disse, badalada na época. Nós tínhamos tudo isso, material esportivo, tudo. Então nós tínhamos concentração. E o que é que eu dizia nas O Serrano tinha sede dele. E o que é que tinha? E tinha, ainda tem até hoje. Isso. Então, assim, qual era o nosso. O que é que eu dizia pra eles no vestiário? A pré-eleção era sempre eu que fazia. Como? O que é que eu falava? Eu digo, nós não precisamos de nada, só precisa vocês botarem em prática aquilo que vocês sabem. Eu vou ensinar de jogar bola, Zezinho joga bola, Frogodó joga bola, Lio, Cidinho, Joel. Não precisa. Não precisa. Então eles, na verdade, o mérito é todos deles. Então, na verdade, eu era apenas um coadjuvante nessa história toda. E eu agradeço muito as suas palavras, fico muito feliz quando você me diz o melhor presidente, mas na verdade, se mereço tal elogio, eu acho que esse elogio eu tenho que dividir porque o mérito era dos jogadores. Então, com esse conjunto de pessoas que nós tínhamos e com esse vestiário equilibrado que nós tínhamos, que não tinha panelinha, não tinha esse negócio no vestiário, o que acontecia? Aconteceu que nós temos alguns feitos que eu acho que vale a pena dizer. Nós somos 8 vezes campeões municipal e poderia ser 10. Porque teve 2 oportunidades que nós tínhamos chance de ganhar, podia até não ganhar, mas a gente foi eliminado numa combinação de resultados que teve uma vez entre o Seraíma e parece que o Bahia, e a outra foi no Poeirão lá embaixo, que nós jogava lá, que um Juventus lá, tinha um goleiro, um tal de Guito, não sei, não me lembro mais o nome, eu acho que tomou 10 ou 12 gols, inclusive, pra tirar o Serrano. Então, nós podíamos até não ganhar o campeonato, mas a gente tinha chance de ganhar, poderia ser 10 títulos. A gente foi 2 vezes, nós representamos a seleção de Guanambi, em 91 e em 92. Fizemos bom papel.
Jogamos, inclusive, em Tapetinga, jogamos em Conquista, jogamos em Tororó, jogamos em També, jogamos em Coraci. Isso, vocês representavam o Intermunicipal. Intermunicipal. Olha só. Em Bom Jesus da Lapa, inclusive, aqui tem um feito muito interessante que nós classificamos lá, Barreira, nós classificamos naquela oportunidade com um gol de pênalti de Lio, que Lio tomou uma distância até o meio campo, e aí ele foi correndo como se fosse dar uma pancada. Quando ele chegou perto, ele matou a gente do coração, ele parou e o goleiro escolheu o canto e ele rolou quase que a bola não ultrapassava ali. De tanta fraca. De tão fraco que ele cobrou. Então quase mata a gente do coração. Lio, você tá me ouvindo aí, né? Então veja bem, nós fomos 2 vezes campeões da taça regional disputada em Igaporã. Foi nós que tivemos essa ideia, nós jogamos com Caetité, jogamos com Riacho Santana, Igaporã, não me lembro mais os outros times que participaram da época. Mas era um regional, né? Era um regional e a gente saiu muito bem. E nós fizemos alguns amistosos, nós tínhamos um campeonato que a gente participava em Santa Maria, que vinha um time de Poços, de Goiás e tal, e a gente sempre ganhava. Então o Serrano, quando chegava, era festa. Era festa porque nós fazíamos aquilo por amor, por dedicação ao esporte. Nós não tinha outro interesse a não ser esse. E eu tô falando isso hoje há 25 anos que nós estamos fora do campeonato e estou trazendo esses dados aqui, entendeu? Para os seus ouvintes saber e por que nós, inclusive, por que a gente ganhou e porque nós ganhávamos exatamente por isso, porque nós tínhamos o melhor time. E qualquer um que tiver o melhor time, com certeza, se tiver um bom vestiário e tiver um bom gestor, uma boa gestão, fora de campo, para ter o controle do vestiário, você pode ter certeza que o time será vitorioso. Porque quem derruba técnico, às vezes os resultados não vêm, porque os jogadores não estão unidos, não estão fechados com a administração. Eu sempre falo isso aqui. E os jogadores nossos, eles eram fechados com a nossa direção. Então era todo mundo unido, entendeu? Os que estavam no banco torciam igual os que estavam jogando, não tinha problema nenhum. E se você me permite agora, eu quero fazer aqui uma homenagem singela, mas eu quero ir pedindo antecipadamente aqui, digamos assim, as desculpas se eu porventura deixar alguém de fora, porque já se passaram 25 anos e eu talvez de puxar pela memória, às vezes a gente acaba deixando alguém de fora, mas não é propositado, com certeza. Todos são importantes, fundamentais para a nossa história, para os nossos registros, para as nossas vitórias, para as nossas conquistas, e eu agradeço penhoradamente a Paulão, Paulinho, Nenenzão, Calmito, Bucerdino, Erenésio, Louro, que já falei aqui, de Seraíma, Roberto do Estela, Zé Hugo, Ginaldo, Didilson, Zezinho, Bião, Ponga, Orlando, que foi o fundador do Serrano, quem deu início ao Serrano, a essa história, Edson, Fabinho, Niltinho, que entrou para o nosso time, que está comigo, é meu sócio, está comigo até hoje, que entrou em 89 nesse time, participou de vários títulos, Cidinho, Viola, Zé Aldo, Robertão, aqui do bairro de São Francisco, em memória, porque já não está mais entre nós. Quero desejar nesse momento os meus sentimentos à família, nessa oportunidade que eu estou falando de público. Valceni Netinho também em memória, porque eu quero falar também aqui, deixar meus sentimentos às famílias que prestou um relevante serviço ao Serrano, mas infelizmente não está mais aqui entre nós, mas deve estar de algum lugar sabendo que a nossa admiração, o nosso respeito por eles. Bolachão, Lio, a Leomar, professor Lio, professor de meu filho José Lúcio, lá da escolinha de futebol. Lio, um abraço, viu, meu amigo? Você é canhotinho, meu velho canhoto. Esse eu tenho que fazer aqui, porque o Serrano deve muito a esse garoto, canhotinho. Canhotinho, meu amigo, eu vou te falar uma coisa pra você. Era um jogador que se ele saísse na cara do gol 10 vezes, pode ter certeza que 8 ele fazia. Canhoto era Timbinha, que tá aqui, Passarinho, Salatiel, Joca, Capitão Mu, um abraço, meu irmão. Capitão Mu tem uma história que eu tenho que falar. Fomos num dos arbitrais aqui do campeonato local, nós estávamos lá selecionando os jogadores para iniciar o campeonato, e aí Mosquito estava fazendo a seleção dos dele, pegou o retrato do contrato de Mu e falou assim: quer pra você? Eu falei: quero, se você liberar agora. Aí ele disse: não, eu libero. Eu digo: então libera aqui. Aí liberou o Mu, e eu nunca tinha visto o Mu jogar futebol, mas pensa num homem, num caráter, pensa num sujeito, tanto assim que ele não era o craque do time e era o capitão do time. Isso. Todos reverenciavam ele.
pelo comportamento, pela ética, por tudo de bom que ele fez por nós. A conduta dele, né? A conduta moral. Joel, meu amigo Joel, esse sim tá do meu lado 24 horas, não me largou até hoje. Esse aí era o Felipe Melo, né? Esse é o cara que teria que estar sempre comigo, entendeu? Esse eu vou te falar, eu tenho que reverenciar muito, porque é meu amigo, meu irmão, camarada. Frogodó, você, cara, eu pago o pau pra você. Você, o Serrano, tudo, essas conquistas do Serrano, tudo teve você no meio. Pensa num jogador, pensa num craque. Era Frogodó. Pensa numa conduta ética e moral de Frogodó. Frogodó era o seguinte, tanto fazia ele estar jogando como não. Quantas vezes a gente pediu Frogodó? Frogodó, dá um espaço aí pra alguém jogar hoje no centroavante. Frogodó hoje, se fosse nos dias de hoje, Frogodó tá na seleção brasileira. Não tinha dúvida. Tinha dúvida. Explosão muscular, centroavante alto, forte, atlético, batia bem com a direita, com a esquerda, cabeceava bem, driblava bem, fazia bem aquele papel de pivô. Aquele ali que faz o Matheus Cunha, um estilo, mas ele é muito melhor que o Matheus Cunha. Aqui, eu quero fazer uma homenagem aqui a Zé Pretinho, toda a família de Zé Pretinho, que me apoiou tanto junto no Serrano, e começando em especial para os filhos, seus filhos, que Zé Pretinho, de onde você estiver, que você não está bem entre os vivos, a minha homenagem, o meu respeito a vocês, porque o trabalho que vocês tiveram ao meu lado esse tempo todo, e principalmente aqueles que jogaram comigo, Levi, Gozinho, Rindiboi, Pezão, e Xinha, torcedora, Xinha, não sei onde você está, você me ajudou muito, cara, você é da torcida organizada, entendeu? Um abraço, forte abraço. A Iquita de Urandi, que jogou muita bola, jogou médio volante, ajudou a gente demais, jogou demais. Calzinho de Caetité, que me ajudou na seleção. João Vicente Lagoa Real, que também me ajudou na seleção. Juarez Leão, ponta, não sei se você lembra de Juarez. Lembro. Mas jogava muito também. Paulinho Xuxa, não sei onde tá, mas... Tá com a gente também. Entendeu? A gente. Paulinho da Avenida. Elton, centroavante, muito bom. Iacossi, Augusto Bahia, Wilsinho, pensa num goleiro. Wilsinho, com todo respeito por todos os goleiros que nós tivemos, isso, mas o Wilsinho era um goleiro muito bom. Hermes, que jogou com a gente também. Clarismundo, um forte abraço. Dorinha, Edmilson de Seraíma. Dedeco, que teve uma leve passagem com a gente, mas também teve com a gente. Genilson, nosso lateral direito, lateral, batia certo. Euvaldo, ponta, que jogou muito. E não poderia finalmente deixar de agradecer também o nosso professor Paulo Cintura, Edivânio, que era o preparador físico. Exatamente. Que a única coisa que eu exigia dos craques é que eles tivessem preparação física. Porque bola todos sabiam jogar, então faltava ter um preparo físico. E o professor Edivânio, ele trabalhou junto comigo, viajou demais, ajudou muito o Serrano. O Serrano deve muito ao professor. E como eu disse, eu fiz apenas o papel de coadjuvante junto de todos esses craques que eu acabo de reverenciar nesse momento. Valeu, falar em craques aí, rapaz, olha, nós estamos batendo um papo aqui com o professor José Lúcio, tá? Grande amigo, ouvinte do Balanço Esportivo, quero agradecer também por eu saber que você é um ouvinte do nosso programa, agradeço muito, você de vez em quando manda as mensagens, então tô ligado aí no Balanço Esportivo, então tenho muito esse prazer e esse carinho de você também ter sido um professor meu lá no antigo João Duval. Isso. Se me permite aqui fazer um comercial, já que você falou tanto aqui do lanche. O lanche, na verdade, é produzido por uma das pessoas que faz o melhor lanche de Guanambi, que é a esposa de Abelardo, que já foi diretor também. Grande Abelardo Normanha. Entendeu? E a esposa dele é que faz sempre o salgadinho pra nós, todo evento que eu faço. Então, um forte abraço, sem demérito para os outros profissionais também que trabalham nessa área. Por isso tá gostoso desse jeito aí. Ô, Bela, agora Bela tem a mania de chutar a bola e bater no joelho. Agora, se você não tiver mais pergunta pra mim, eu vou encerrar. Tem? Calma, só começou agora? Então tá bom. Bora ver se tem. Olha, Joel, boa noite, Joel. Você já veio aqui no craque do passado, mas com essa fera aí. Com essa fera aí, hein? Olha como é que tá bonita mesmo. O Gessi tá aí, viu? O Gessi da Liga tá aí. Tá aí também? Tá aí atrás aí. Então, ótimo, Gessi torcia pro Serrano ou pro Real, pro Seraíma, ou ficava em cima do muro. Gessi, na verdade, ele era torcedor do Serranos. Didilson, inclusive, irmão dele é um dos maiores craques que o médio volante que já teve aqui em Guanambi. Inclusive, eu posso até falar de uma passagem dele, quando nós jogávamos, inclusive, contra Itapetinga aqui, que tinha um Lino, que era jogador aqui, parece que de BAC, não sei,
que chegou, olhou assim pra Didi e disse, "Ixi, hoje vai ser fácil. Porque, ó o médio volante deles, dava 1,50 m. Quando terminou o jogo, o Lino falou, moço, esse baixinho eu não peguei na bola, ele subia 3 metros. É doido, o Didilson era um carrapato. Na verdade, Didilson fazia a diferença e fez a diferença. E pensa num caráter de homem sério. Um dos melhores meios de campo. Entendeu? Também tive e já assim tinha que torcer pra nós. Porque ele não podia torcer. Depois eu vou chamar a Jessi aqui. Depois se ele torcesse pra nós, tinha problema na liga, então ele tinha que ficar calado. Lino, ele é de Quaraci. Acho que é Quaraci. Não, Quaraci não. Ele é daqui de Jacaraci. Jacaraci. O professor Zé Lúcio, nós estamos batendo um papo com ele aqui. Joel também já teve o prazer de participar do quadro Craques do Passado. E é legal a gente ver sempre algumas pessoas também que têm alegria de você, que fez muito pelo o futebol de Guanambi. Alô, boa noite. Deixa eu ver aqui. Chitãozinho da Bahia, boa noite a todos os ouvintes desse brilhante programa Balanço Esportivo. Chitão, quero aqui deixar meus parabéns para o Dr. José Lúcio Nogueira, grande presidente do Serrano. São muitas pessoas aí, né? Deixando sua homenagem, e eu quero deixar a minha também, porque fiz parte dessa lenda Serrano. E quero dizer, Chitão, que esse cara, ele fez muito pelo futebol guanambiense e jamais será esquecido desse futebol brilhante que foi representado pelo Esporte Clube Serrano. Parabéns, José Lúcio Nogueira, por tudo que nos fez dentro do grande futebol. Sabe quem é, não? Obrigado. Sabe quem Zé é? Aldo. Zé Aldo, meu amigo zagueiro. Muita vez, muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado. Era legal, Zé Aldo. Jogava com uma tranquilidade, né? Deixa eu ver aqui se é pra nós também. Alô, boa noite. Zé Aldo não tá aqui, não. Boa tarde, Chitãozinho. Segura. Boa noite, Chitão. Boa noite. Zé Lúcio. Chitão, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Zé Lúcio, onde eu tive o prazer de conviver com essa pessoa. É uma pessoa de um nível excelente demais, de um caráter espetacular, né? Tive o prazer de ganhar muitos títulos com ele no Serrano e dizer para ele que eu aprendi muito com ele, né? Nessa vida. Então é isso, Chitão. Queria mandar um abraço para essa pessoa maravilhosa, viu? Um grande abraço, Zé. Que tudo de bom aconteça na sua vida, meu amigo. Que Deus abençoe você e sua família, viu? Valeu, Zé. Foi um prazer demais conviver com você, meu amigo. Um abraço, tá? Tchau. Seu capitão aí, Murri, zagueiro. Você falou de Murri, ele mandou áudio aí, ó. Tá ligado com a gente. Ô, meu irmão. Prazer ouvir você, Zagueiro, cara. Murri. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Felicidades. Rapaz, tá aí. Deixa eu fazer uma pergunta agora pra Zé Lúcio, né? Vamos lá. O Jessi tá aí também, Jorjão, vice-presidente da Liga, o Marco Antônio, eles vieram aqui porque o professor Zé Lúcio vai receber a placa de honra ao mérito aí da Liga Desportiva Guanambiense, junto com o Joel aqui. E o presidente Marco Antônio, ele vem sempre fazendo esse trabalho aí. E o Zé Lúcio falou, Marco Antônio, nada mais justo eu receber essa placa num programa que eu tenho grande admiração e grande audiência. E você vai receber essa placa, o Jessi tá aí, mais o vice-presidente Jorjão. O Marco Antônio foi fazer uma cirurgia, mas ele tá chegando ainda. Ele foi em Vitória da Conquista, saiu cedo, mas mandou seus representantes, caso não chegue aqui. E qual a importância de você recebendo também uma placa bem aqui no Balanço Esportivo? É o primeiro jogador que vai, aliás, é o primeiro condecorado que vai receber essa homenagem aqui. Eu te agradeço por você escolher o Balanço Esportivo. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço também o presidente da Liga pela honraria. Eu pensei até que as pessoas não estavam nem se lembrando mais, porque já se passaram mais de 25 anos que eu estive lá na Liga e tal, quando estava disputando lá junto com o Serrano. Eu fico muito agradecido e envaidecido de certa forma. É uma homenagem que eu quero agradecer e dizer que eu vou guardar com muito carinho. E estou muito feliz por isso. Beleza. Zé Lúcio, conta pra nós aí, a máquina Serrano, o time que mais tem títulos ainda em Guanambi, mais de 23 anos parado. O que foi e o que dificultou o Serrano naquele tempo de ser o primeiro clube profissional de Guanambi, a elite do futebol da Bahia e do Brasil? Porque time e elenco para isso, e organização, como você falou, e gestão, o Serrano tinha como poucos na Bahia. Olha, Chitão, eu acho o seguinte, faltou apoio dos órgãos públicos, porque na verdade o poder público ele pode fomentar o esporte amador.
E não tem essa permissão, inclusive, para fomentar o time profissional. Isso. Só o amador. Mas se nós tivéssemos, talvez, recebido algum tipo de apoio naquela época, que foi muito tímido o apoio que nós recebemos de uma certa, para fazer justiça, nós parece que só tivemos um apoio, que quem deu foi ainda o saudoso GG Bacana, quando foi secretário de esporte aqui, entendeu? E fora isso aí, nós não tínhamos apoio exatamente por isso, porque tinha parece que tinha alguma coisa que levava, digamos assim, a ter uma visão distorcida do Serrano, distorcida inclusive talvez da minha própria pessoa. Achava que eu estava também, que eu fazia tudo aquilo com o Serrano porque eu tinha outros objetivos. E na verdade o meu único objetivo era o engrandecimento do esporte. E por conta dessa ausência de apoio, a gente ganhava um campeonato, pegava o seguinte, tornava a ganhar, mas não tinha uma progressão, não tinha uma visão. Nós precisávamos de uma vitrine, um showroom. Digamos assim, se nós tivéssemos, por exemplo, fosse hoje, com as facilidades que tem para ter um convênio aí com um time profissional e tal, a gente poderia enviar alguns craques, mostrar alguns craques nossos e poderia, digamos, com eles ter uma ascensão num time ou qualquer time desse de primeira divisão, talvez ou até mesmo de segunda divisão dos campeonatos aí dos estados do Brasil, da federação, podia ser Bahia, Minas, São Paulo, se nós tivéssemos tido essa oportunidade. Nós não tínhamos. Então, para você bancar, você sabe que tem até hoje uma dificuldade muito grande de patrocínio. Isso. Inclusive, eu vejo você falando aqui no seu programa direto, inclusive o amador, ele não tem patrocínio. Eu vejo vocês falando de outros esportes, inclusive, do judô, eu vejo vocês falando aqui do basquete, falando aqui também do salão, do futebol feminino, mas ninguém quer investir. Eu vejo sempre aqui pouca gente vindo aqui, inclusive, dar esse apoio. E naquela época não era diferente, a gente não tinha apoio de alguns amigos, aí eu posso aqui citar assim, o meu amigo Luiz Augusto, ex-deputado, que andou me dando algumas ajudas, o Guima, naquela época, quando foi presidente da cooperativa, também andou dando ajuda, mas as ajudas que nós tínhamos na época era um jogo de camisa, era uma coisa mais ou menos assim, não tinha assim um patrocínio que pudesse alavancar recursos, que desse pra gente pelo menos tentar um acesso. E naquela época também tinha uma dificuldade. É que uma estrutura maior, porque o Intermunicipal, que era o campeonato que a gente participava, ele era melhor, inclusive, do que essa segunda divisão que está disputando hoje. Era de alto nível. Todo mundo queria disputar o Intermunicipal. É tanto que toda a cidade nossa aqui participava. Gaporã. Isso. E as prefeituras naquela época investiam muito. Isso. Na época nós íamos como Serrano, um time amador, onde não tinha salário para ninguém, as pessoas iam na base da boa vontade. Jogar, quando nós representamos a seleção aqui, mas nós jogávamos com seleção que tinha jogador profissional ganhando salário para jogar. É tanto que o Intermunicipal tem jogador profissional que deixa jogar o profissional para jogar o Intermunicipal. Ainda hoje, né? Então, essas foram as dificuldades encontradas na época. E como a gente chegou a uma conclusão que nós não adiantávamos ficar só ganhando o campeonato local, que nós não tínhamos uma progressão, dando o passo seguinte, aí nós resolvemos que era melhor parar. E parar como? Aí chegamos à decisão de parar. Aí disse assim, para e passa a direção do time pra frente. Eu digo não. O Serrano, eu ainda brincava na época, eu disse, tem que ser igual aos Beatles. Tem que parar por cima. Então nós não vamos parar, porque se nós passar o Serrano adiante e não tiver uma gestão boa, o Serrano começa a perder e vai arranhar a história. Como o time do Galícia na Bahia, né? Aí, o primeiro tricampeão baiano. Pronto, e aí ele vai desaparecer da história, porque infelizmente a boa notícia, a chance dela sair é uma vez. Agora a ruim é dessa. Exatamente. Então, nós tínhamos uma história, como temos essa história para falar hoje aqui, como estou falando, talvez se o time continuasse no campeonato, não que as pessoas que não tivessem competência, não, podia ter sim, mas não tinha talvez o empenho e a dedicação. Porque a dedicação nossa, a dedicação que nós fazíamos no Serrano, é quase a mesma coisa que eu faço na minha atividade profissional. Beleza, aí o professor Zé Lúcio está contando para nós não vamos ter tanto tempo para ele, eu queria ter hoje 3 horas de programa para bater um papo com ele. Agora, contando para nós aqui, todos os títulos foram importantes para o Serrano, mas qual aquele título que foi assim, esse foi o título que eu queria? Todos, claro, todos os títulos são iguais. São iguais. Talvez o título que eu gostaria que viesse, ele não veio. Aí.
Foi o último jogo nosso que nós fomos vice-campeão numa disputa com o Bahia. Com o Bahia do Santo Antônio. Então, talvez aquele seria, porque aquele ali nós já tinha intenção de parar e nós queríamos parar como campeões. Entendi. E não conseguimos parar, paramos como vice. Você já estava com a ideia de parar, né? A ideia já era ali. Ali era pra fechar. Era pra fechar e esse título não veio. Até ele é tão marcante que eu tô enxergando o gol que o Roberto fez. Nossa. Nós tava, aquele 1-0 que tava dando pra nós o título e nós tomamos um empate no finalzinho, num gol até que o irmão do Neguinho parece num pasto, o irmão do Neguinho e o Roberto, que era até um policial. É o policial, que era centroavante do Bahia, que acabou fazendo o gol. E ali nós paramos como vice. E nós queríamos parar como campeões. O Serrano em 92 eu não esqueço. Ele tirou um título quando eu estava jogando no Bahia. Eu era o ponteiro, camiseta 7. Foi 2 jogos a decisão. Primeiro terminou empatado em 1-1. Gol de Bolachão pra vocês e gol do Neguinho pra gente. O Augusto Bahia pegava no Bahia. No jogo de fundo, no outro jogo, vocês venceram. Terminou o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, vocês aplicaram 3-0 na gente. Aquele título foi também doeu para o Bahia. Depois, no ano seguinte, o Bahia foi lá e buscou mais um título. Mas o segundo tempo, vocês jogaram muito ali. Foi bem quando os meninos vieram lá de São Paulo, parece. Foi Canhotinho, Cidinho e Lio. Tava com a batata de uma perna desse tamanho do leve. Eles estavam jogando muito, entendeu? Estavam jogando muito naquela época. Entendeu? Foi realmente. Mas o Serrano, eu não sei se o Joel pode confirmar isso aqui, mas em disputa de campeonato municipal aqui, eu acho que nós nunca perdemos uma partida por uma diferença de 3 gols, já não. E venceu essa final. Eu acho que as derrotas que nós tínhamos aqui era 2-1. Vocês ganharam um título bonito também, foi em cima. 2-1. Vocês ganharam um título bonito também, se não me engano, foi uma sexta-noite em cima do Seraíma, debaixo de chuva. Foi, aquele foi um jogo bem. Parece que o gol foi de Dorinha, não me engano. Eu fiz 2 gols, né? Você fez 2 gols. Foi um jogão sensacional, viu? Foi gol. E a Rádio Cultura eu tava acompanhando o João Oliveira narrando o jogo. Presente. Rapaz, tem história. Você falou aí das seleções intermunicipal, era 80 e tanta seleção. Pois é. E uma só que conquistava o título. É muito difícil aquele campeonato. Depois eles mudaram. Zé Lúcio, voltando aqui agora, que a hora passa rápido, 18h42. Gente, é o seguinte, todo mundo sabe, eu fiz 33 quadros aqui dos craques do passado. Evidentemente, a gente já tá bolando aqui para voltar com a nova, com o novo quadro. Mas aí eu vou lhe perguntar, o senhor acompanhou muito o futebol de Guanambi, tanto da época do Joel para trás, um pouco, como recentemente de Joel, mais até 2000 por ali, onde você realmente pegou os meninos, na grande fase dos meninos, os bons jogadores de Guanambi. Quem foi o melhor jogador pro professor José Lúcio aqui, que ele viu jogar em Guanambi? Olha, eu não gostaria até de falar, porque não é só um jogador, eu acho que nós temos vários jogadores. Nós temos vários jogadores. Eu poderia cometer uma injustiça aqui se eu fosse escolher um jogador aqui, mas nós temos vários jogadores aqui que eu acho que a gente poderia destacar aqui pelo menos 10 ou mais jogadores. Você tem uma seleção, mas um jogador, entendeu? Ou jogou ou não no Serrano, ou você queria que jogasse, ou atuou pelo Serrano. Não, lá eu prefiro não fazer essa. Vai ficar em cima do muro aí? Não é bem em cima do muro, é a preocupação de não cometer injustiça, porque todos foram importantes, assim, para o futebol de Guanambi. Foram importantes, mas se tem um jogador E os craques aqui, que a gente, do nosso conhecimento aqui, tem vários, se você falar aqui, tem vários, porque os craques depende da posição, porque às vezes tem um jogador, por exemplo, que você vê ele, você admira ele na posição que ele joga, já tem outro que em outra posição. Então, se você falar assim, quem é o melhor centroavante? Pra mim, não, mas a pergunta não é bem essa. A pergunta é o seguinte: qual o melhor jogador que você viu jogando em Guanambi? Eu não teria como responder, sinceramente, porque aí você tá me apertando de um jeito que eu vou, na verdade... A função do repórter é perguntar, a função do entrevistador mas eu não quero fazer, eu não vou lhe fazer, não vou lhe responder, não, eu quero até pedir desculpas aí aos seus ouvintes por não responder essa pergunta, porque eu acho que se eu responder essa pergunta aqui, eu não tenho assim como avaliar, porque é muito relativo essa questão do craque. É muito relativo. Não dá pra você fazer uma... Se eu te fizesse essa pergunta, você não responderia, eu tenho certeza. Então eu vou já girar pra cá, eu já vou girar, porque ele teve muitos jogadores
jogadores bons. Entendeu? O Serrano, e na época dele também foi o auge do futebol de Guanambi. Eu acredito que nessa geração de Joelão, né, na geração dos mais novos pra cá, de Lio, já teve, a gente conhece que teve grandes jogadores aqui, é difícil mesmo. É muito difícil. Muito Agora, difícil. pra você me responder essa pergunta, Fala. teve um gol que você falou, esse gol tá na minha cabeça até hoje. Tem. Foi o gol que o Bolachão fez no Ingaporã de bicicleta. De bicicleta num passe de Cidinho, nós disputando a Copa do Regional. Aquele gol, eu vou te falar, era gol do Fantástico. Bolachão. Porque Bolachão fez o lançamento para Cidinho. Cidinho foi no fundo e cruzou de letra. Nossa. E ele pegou de bicicleta e fez o gul. Olha, gente, a história, essa é a história do nosso futebol de Guanambi. Então, hoje esse gol ficou marcado na nossa história. Rapaz, muita gente no YouTube aqui, muita gente tá acompanhando vocês ali, tá tudo ao vivo na TV, ó lá, tá? Opa. E nós estamos ao vivo aqui também no meu Instagram. Quero muito agradecer aqui o nosso professor que tem aí o pessoal da Liga. Ô Gessi, entra aí, Gessi. Ô Roberto, manda Gessi entrar aí, Roberto. Cadê Roberto? Entra aí que Zé Lúcio quer você e Jorjão aí, trouxe pra vocês aí. Esse povo. Zé Lúcio, Gessi não quer torcer pra Zé Lúcio, não. Não quer torcer pra mim, não, né? Aí trouxe o bolo, aí, fala aí. Esse aí é Jorjão, vice-presidente, viu, Zé Lúcio? Vice-presidente da LDG, representante representante aqui. Senta aí, você senta aí. Eu quero que esse momento ímpar seja registrado. Isso. Entendeu? Ô Zé Lúcio, agora Gessi correu que fazia. Torcia pro Serrano. Torcedor do Serrano. Era do Serrano. Pedinho era torcedor do Serrano, né? Era. E seu Antônio, viu? E seu Antônio. Jorjão também aí. Jorjão também é o vice-presidente da Liga Desportiva. Boa noite, Jorjão. Boa noite aí, né? Tá aí o nosso microfone, pega aí, Jorjão, só pra dar uma boa noite a você. Você tá representando aí o Marco Antônio, né? Marco Antônio foi fazer uma cirurgia, tá retornando, né, Jorge? É isso aí, Chitão. Torcer pra tudo que eu... Boa noite, amigo Zé Lúcio, boa noite, nosso amigo Joel, Gessi, Chitão e toda a equipe aí. É isso aí, é uma lenda do futebol hoje aqui fazendo a visita pra gente aqui. Isso é uma honra pra nós que tá começando agora, não é isso? Então... Aí, Jorge, e trouxe, ó, tá melhor do que você, mais Marco Antônio, aí, ó, pastel, queijo, ele que trouxe, não foi eu, não. Foi Zé Lúcio, viu, Gessi, que trouxe. Então, tá vendo? Vamos convidar ele mais vezes, então, mano. Vamos, tá bom. Ô, Gessi, nós estamos batendo um papo, acho que vocês estavam ouvindo ali a conversa, né, Gessi? Que legal a gente ter essa... Vem trabalhar, Rivail, vem trabalhar. Que legal a gente ter aí o professor Zé Lúcio. Tem quanto tempo que o senhor não concede uma entrevista sobre o Serrano, ou se já concedeu em outra emissora? 25 anos. Que você não dá entrevista sobre o Serrano? Essa é a primeira? É mesmo? Depois que eu saí. Nossa, essa aqui tá guardada. É isso aí que é o rei dos títulos golambienses, né, Chitão? Essa é a primeira, viu? É a primeira entrevista. Depois do dia que eu parei, do dia que eu saí, nós encerramos as nossas atividades esportivas. Essa é a primeira vez que eu tô falando. Rapaz, eu fico muito feliz. Gessi, é legal, né, Gessi? Um dos maiores baluartes do nosso futebol da história de Guanambi. Vários gestores aí, presidente da Liga Desportiva, passaram por essa gestão do Zé Lúcio. E é muito legal. Boa noite, Gessi. Prazer receber você aqui também, viu? Boa noite, Chitão. Boa noite, Zé. Joel e todos os demais, né? É uma alegria estar aqui com o Zé Lúcio. Tá falando de torcedor. E eu fui um torcedor que começou. Quando o Serrano começou, iniciou, acho que eu era talvez o primeiro torcedor. Aí me lembro do seu Antônio Preto e Martinzinho e outros que a gente corria naquela bancada de um lado para outro torcendo pro Serrano. Então e depois a gente teve que ficar mais um pouco oculto quando entrei na liga, mas era torcedor daqueles enjoados, doente mesmo. Né, que viu todos esses meninos começando lá do início até o fim do Serrano. Era muito bacana, era um show. E você viu Serrano jogando. Eu acompanhei o Serrano também na onde ia, sempre a gente estava junto, até municipal, lá em Igaporã, onde ia junto também, né? E era torcedor que andava dentro do carro também, junto com a equipe. Dá saudade daquele tempo, né? O estádio era bonito, todos os jogos, charangas, né? Charanga, a gente via. O Serrano entrava com a camisa azul, no outro dia com a camisa branca. Com a giranda de foguete. E a giranda de foguete. E rapaz, era muito pra viajar, tinha a gente encontra mala pra viajar, tinha tudo.
Olha pra você Era ver. um amador profissional, né? Era um amador profissional. Jessi, você que até hoje está na liga aí, né? Olha, isso que o professor falou aqui, isso é um motivo de alegria para mim, porque eu comecei aqui no rádio em 2007, agradecer aí o saudoso Procópio, Delti Júnior, Roberto Santos, que me acolheu aqui no Balanço Esportivo. E de quando o Serrano parou, em 98, 99, professor? Nós paramos, eu tenho essa data, eu sou péssimo. Foi em 99, que foi o título que vocês perderam para o Bahia. 98, foi. 98. O título que você perdeu para o Bahia. Foi. Então, de lá para cá, ele nunca mais deu uma entrevista em rádio. E o Balanço Esportivo tem esse orgulho de estar recebendo ele, falando e contando o caso e a realidade do Serrano. O início, os craques, tem tudo anotado aí. Tem time profissional que tá me ligando hoje. Chitão, me dá aquele primeiro gol do meu time. Chitão, esses dias uma empresa aí me ligou, Chitão, você tem aquele formulário do Flamengo de Guanambi? Porque gestão não é para todo mundo. E nós sabemos aí que, como ele falou aí, tem tudo no computador, tudo guardadinho, os jogadores, os gols, os títulos, e tá aí. Agora, Jessi, isso dá saudade, porque o campo era um túnel. A gente entrava pelo túnel, ainda entrei eu criança ainda em 78, por ali, 80, entrava pelo túnel. E o Serrano, quando chegava ali, mais o Real, mais o Seraíma, né? O próprio Vomitamel, a equipe lá de Gervásio, lá de baixo, o GAC. Rapaz, que alegria que a gente tem essa memória, né, Jessi? Era diferente, né? Tudo bem que hoje a gente tem muitos times organizados, mas era algo diferente. A gente ainda encontra torcedores por aí que ainda, quando fala o Serrano, ainda chora ainda. A gente encontra alguns, quando lembra do Serrano, ainda chora ainda, porque era uma lenda que ficou, é algo que não tinha que acabar, mas, né, e a gente ficou ainda... É o flashback, né, do nosso, é uma linha do tempo, na verdade. Igual o Zé Lúcio falou aí, tudo que é bom também tem sua data, sua validade. A gente tem... Ficou os Beatles. Na vida tudo passa, né? O Serrano jogava com música por música, né? A gente vê do início de lá era o Barcelona, hoje. Era agora, pra gente, 18h51, tá chegando o finalzinho do nosso Balanço Esportivo. Quer dizer que, Jorjão, mas o Jessi, eu quero vocês dois em pé ali, que o Marco Antônio não chegou ainda. Ô, Chitão. Oi. Hoje eu venho aqui representar a Liga e também não esquecemos também que eu tô representando o Flamengo e Guanambi, né, Chitão? O Flamengo representando o presidente Beto, o tesoureiro Lucas, Tiago, Juarez e toda a diretoria do Flamengo Guanambi. O Flamengo Guanambi, que foi um time também aí, que disputou a Série A do Campeonato Baiano, foi muito importante para nós, né? Mas de todo jeito tivemos também um GAC naquela coisa boa, o início do futebol profissional. Agora, vocês trouxeram aí, você tá ao lado, você, vice-presidente da Liga, da LDG, trouxe o certificado para Joel, o Jessi também para o José Lúcio. E esse certificado aí, Zé Lúcio, você vai receber aqui do Balanço Esportivo 6, Joel. Você falou com o Marco Antônio me ligou, Chitão, o homem quer receber no Balanço Esportivo. Eu quero muito lhe agradecer, tá? Por você receber essa coisa tão importante, mesmo que seja simples, da Liga Desportiva Guanambense, através aí do seu vice-presidente, o Jorge e o Marcão, mas é uma coisa que mostra que você contribui muito e muito para o nosso futebol. Parabéns mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Liga, os diretores da Liga, dessa consideração com a gente. Eu tenho certeza que a Liga vem fazendo também um bom trabalho e eu acho que os campeonatos continuam e o futebol, eu acho que mudou muito daquele tempo para os dias atuais, mas eu ainda acredito que uma das formas que a gente tem de dar oportunidade aos nossos jovens sair das drogas, sair dessas coisas tão ruins que tem por aí, é o esporte. O caminho do esporte, o esporte é saúde, e se você cuida dos nossos jovens, se a mente é sã, o corpo é tação. Então, mente sã, corpo são. Então, eu acho que isso é muito importante. O esporte tem que continuar, e eu acho que os órgãos públicos devem apoiar, devem fomentar o esporte amador, porque o município pode fomentar o esporte amador, e tem legislação para isso, e eu acho que deve fazer isso. E eu, na medida do possível, hoje eu estou muito feliz, agradecido, inclusive, por essa oportunidade de estar aqui. Escolhi o seu programa porque eu entendo também que você é uma das pessoas que não deixa morrer
você mantém a memória viva do esporte, o seu programa, você está sempre acompanhando os campeonatos regionais, clube de campo, Recreio Tênis Clube, eu te acompanho sempre. Então você deve continuar nesse trabalho com a sua equipe aqui de esportistas da Rádio Cultura, que também que permite essa oportunidade, os diretores da Rádio Cultura estão todos de parabéns. E o que eu posso dizer aqui agora, eu disse que o Serrano teria que parar com os Beatles, eu posso dizer aqui que nós paramos com Roberto Carlos, inclusive em uma das suas canções, que ele disse o seguinte: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Joelão gosta, viu? Ô, Jessi, então tá aí, mostra o certificado, coloca o certificado aí, Jorjão, na câmera aí pra gente ver aí, né? Vamos fazer essa entrega, lá, bora lá, Jorjão. Então eu gostaria também de agradecer aqui o Balanço Esportivo e todos os esportistas guanambienses, e aqueles também que teve a honra e o prazer de acompanhar essa figura aqui jogando dentro de campo, e também aqueles que não teve a oportunidade de acompanhar, mas tá na história. Vamos lá receber. Mas eu também queria aqui agradecer à Liga Desportiva pelo reconhecimento essa lembrança para vocês, né? Isso. E esse certificado tem umas gotinhas de sangue ali que foi derramado dentro daquele estádio ali, pelo esforço e pela coragem que eu tive de representar Guanambi e jogar a bola que joguei. Muito obrigado. Valeu. Aí lá, Joel, vamos ficar em pé. Vai lá, Jorjão, encosta lá também. O Balanço Esportivo, nós ficamos muito felizes. Tá entregando ao vivo, a galera acompanhando aí. Olha, gente, olha, é legal. O vice-presidente aí, Jorge Ramos, ele também é vice-presidente do Flamengo Guanambi. O Joel aí, o professor José Lúcio e também ali o Jessi da Liga Desportiva Guanambiense. Que alegria, todo mundo ali sendo filmado, todo mundo no YouTube, isso não apaga nunca, é um registro geral e eu fico muito feliz. Beleza, uma salva de palmas pra esses caras aí, né, meu irmão? Não é mal não. Agora, Jorjão, ó, você vê aí também. Pra nós comer, Jessi, você já degustou ali? Jogava bola, só andava de jeito. Mano. Voltando aqui pra gente despedir, professor Zé Lúcio, rapidinho pra gente despedir, eu quero muito te agradecer mais uma vez e deixar sempre aqui o Balanço Esportivo à inteira disposição de você. Quando precisar, pode ligar, mandar áudio. Eu fico muito feliz por estar recebendo você aqui nesse dia tão especial para nós, nessa véspera de feriado, o Jessi, Jorjão e o Joelão. Isso para mim também não tem preço. Parabéns, talvez para mim seja um momento tão importante ou um dos mais importantes aqui nesse programa. Obrigado mesmo, professor Zé Lúcio. Eu que tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade. Deixar o meu abraço aos esportivos, a todos os jogadores do Serrano, as conquistas de mérito que eles tiveram, os nossos diretores também, os outros diretores que eu aqui não citei os nomes porque puxei pela memória aqui, mas se ficou alguém de fora aí, eu quero pedir as minhas desculpas, a também os diretores de outras agremiações da minha época, entendeu? Eu acho que foi um bom convívio que eu tive com todos e ficou muitas amizades, aprendi muito nessa caminhada e eu acho que eu pude dar um pouco de mim, do meu melhor, para o esporte de Guanambi. Se não foi satisfatório, não foi o suficiente, mas pelo menos vontade não faltou. Beleza. Só para me finalizar aqui, tem saudade? Sim, tem saudade, sim. Saudade dos nossos encontros, das nossas vitórias, das nossas comemorações. Tenho sim. Tenho boas lembranças e tenho muita saudade, inclusive. Tem muitos comentários aqui no Instagram. Dori Lobo tá mandando um abraço pra vocês aí, né? Dori Lobo tá falando, Zé Lúcio foi meu professor de contabilidade. Dori, aí foi professor em tudo, né? Não é mole não. Murilo Marques, aquele abraço, tem muita gente aqui mandando mensagem pra você. Não vai dar pra me ler as mensagens, porque são muitas pessoas. Joelão, obrigado, viu, Joel? Sucesso aí, continue nessa pegada aí, porque como já o professor Zé Lúcio falou, a melhor coisa da parte do ser humano é continuar com essa amizade. E a amizade tem que ser verdadeira até o resto das nossas vidas. Valeu, cara, obrigado. Obrigado, Chitão, obrigado a todos os ouvintes do programa esportivo e também agradecer você, Chitão, pelo programa e pelo respeito que tem a você e seu programa e a inteligência que você tem de tocar o programa. E vai em frente que tá tudo certo. Valeu, gente, é final do nosso Balanço Esportivo, obrigado a todos aí, continuando agora com a nossa programação, a galera tá ali, todo mundo. Vamos dar um salve aqui, professor?